Bem-vindos a mais uma videoaula. Nós trataremos aqui a respeito da primeira tópica de Freud, conhecida como teoria topográfica, que recebe esse nome justamente por tratar-se de uma tentativa de dividir a psique em regiões, em locais. Daí o nome topo, que significa lugar, e grafia, que é descrição. Como acontece na topografia, é uma divisão, uma descrição de um território, um mapeamento de um território. Porém, a psique é algo abstrato, por isso trata-se apenas de uma teoria, que funciona mais ou menos assim. Imagine que pudéssemos representar a psique por um círculo. Nós teríamos uma parte desse círculo totalmente conhecida, que nós chamaríamos de consciência ou consciente, e uma outra parte absolutamente desconhecida, que nós chamaríamos de inconsciente. Inconsciente é justamente isso. É uma parte da mente, ela está sugerindo que existe uma parte da nossa psique, uma parte da nossa mente que nós não acessamos, que nós não conhecemos, mas que de alguma forma ela ainda influencia na nossa forma de agir, pensar e existir. Seria mais ou menos dessa maneira, então, uma divisão nesses dois segmentos. Um totalmente inconsciente. A parte que nós conhecemos, ela ainda sofre uma segunda divisão, que seria mais ou menos assim, chamada de consciente, propriamente dito, e um outro segmento chamado de pré-consciente. O pré-consciente é muito mais conhecido no senso comum pelo nome que a psicologia o dá, subconsciente. Mas a psicanálise utiliza o termo pré-consciente, porém trata-se de uma mesma instância, o pré-consciente ou subconsciente. Seria uma espécie de reservatório das nossas memórias. Tudo que a gente vivencia do nosso dia a dia entra na nossa psique através dos nossos sentidos, das nossas formas de percepção. Nossa visão, nossa audição, nosso olfato, nosso tato, nosso paladar nos dão habilidades de interagir com o mundo externo. E é justamente essa percepção do mundo externo que formam-se através de complexos de ideias e entram na nossa mente através da consciência. Então, o consciente seria uma espécie de porta de entrada para todo o conteúdo que tem em nossa mente. Ok? Durante o processo do sono, literalmente o dormir, há um movimento desse conteúdo que se desloca de um local para outro, de forma que tudo que está no nosso consciente permanece ali por cerca de 72 horas. Após isso, durante o sono, ele é transportado para o pré-consciente, que vai funcionar agora como se fosse uma espécie de depósito de lembranças, de sentimentos, de situações, as reminiscências. Mas Freud vem descobrir que algumas dessas reminiscências elas têm um conteúdo afetivo dolorido demais, ou doloroso demais, a ponto de se tornar para a criança, ou para a mente muito primitiva, uma espécie de risco de fragmentação, de desestruturação. Ou seja, algumas vivências que foram demasiadamente dolorosas e que apresentavam sério risco de desestruturação do sujeito, elas não ficavam alojadas no subconsciente ou no pré-consciente. Elas eram enviadas para o inconsciente, esse local inacessível. Justamente para que, estando ali no inconsciente, elas pudessem não influenciar a vida das pessoas. Imagine você tendo essas ideias desestruturantes, essas experiências desestruturantes, batendo a sua porta
todos os dias. Então, justamente para que isso não acontecesse, elas eram lançadas para esse campo do inconsciente. E lá elas ficavam recalcadas. É um mecanismo de defesa empregado para manter essas ideias inacessíveis à consciência novamente. Funciona mais ou menos assim. Quando você revivencia algum fator externo, ele faz você revivenciar uma experiência que você bem similarmente já teve. Esses fatores externos tendem a evocar essas memórias. Se essas memórias estiverem no pré-consciente, elas começam a fazer um caminho de volta. E quando elas chegam novamente na consciência, elas são lembradas. Já teve aquela sensação de que você, passando pela rua, vê um rosto que lhe parece familiar? E aí você começa a pensar, eu conheço essa pessoa de algum lugar. E ali sua mente começa a fazer um esforço para lembrar de onde você conhece aquela pessoa. Quando você começa a fazer isso, houve uma evocação. O rosto familiar é o fator externo que evocou. O conteúdo começa a se mover em direção à consciência. E quando ele entra na consciência, ocorre aquele momento em que você diz assim, lembrei. Quando você diz, lembrei, é o momento que aquele conteúdo que estava pré-consciente se torna consciente novamente. Então, tudo que você é capaz de lembrar ao longo da sua vida está alojado no seu pré-consciente e facilmente, às vezes um pouco mais de esforço, um pouco menos de esforço, conseguem realmente serem relembrados, ou seja, voltar para a consciência. Porém, esses conteúdos que foram colocados de uma maneira desestruturante para nós, e foram por isso lançados para o inconsciente, não sofrem da mesma mobilidade. Ocorre mais ou menos assim, quando o fator externo o evoca novamente, eles tendem também a fazer o caminho de volta para o consciente. Mas o recalque funciona como uma espécie de barreira. O recalque, na verdade, é um quantum de energia que é desprendido para fazer uma força contrária ao conteúdo que está vindo. Então, à medida que tem um conteúdo querendo chegar para a consciência novamente, forçado por essa reminiscência, é desprendido uma energia chamada de contracatexia, que faz com que esse conteúdo permaneça onde está. Eu tenho a catexia, que é a energia que faz com que o conteúdo queira ser memorado, e uma contracatexia que se opõe, de igual teor, de igual conteúdo, de igual força. De modo que essa força pulsional ela é detida por um desprendimento de energia que a gente faz, que vai ser conhecido como recalque. Funciona como uma espécie de barreira, de forma que o conteúdo evocado, ele se aquece de energia e começa a fazer um movimento de retorno, mas é impedido por um movimento contrário, uma contracatexia, que vai formar o recalcamento, o recalque. E esse recalque faz com que o conteúdo inconsciente jamais possa ser lembrado como ele é. Assim funciona então a teoria topográfica de Freud. Obviamente que Freud ele vai descobrir na segunda tópica que não é tão estático assim. O psiquismo ele tem uma certa flexibilidade e então ele desenvolve uma segunda tópica. Também ele vai começar a descobrir, estudando um pouco mais a respeito desse processo de tornar essa energia represada visível de alguma forma. Ou seja, o conteúdo que está reprimido e não pode ser lembrado, ele arruma um jeito de voltar, gerando então os sintomas da neurose. Mas isso a gente vai estudar numa próxima aula. Por enquanto, é interessante que você entenda que a primeira tópica de Freud trata exatamente disso. Consciente, pré-consciente
e inconsciente como divisões geográficas de uma psique abstrata, por isso teórica. Grande abraço, até breve.